uma boa dica para as férias, finalzinho de férias, né? Mas ainda dá tempo de ensinar e aprender artesanato aqui no Balanço Geral. E por que não unir a atividade das férias com a criançada, misturar tudo isso, colocar a criançada numa atividade lúdica que nós vamos apresentar aqui com a Kátia, que é artesã. Olha só, todos esses trabalhos aqui foram realizados por ela. Isso aqui é um livro educativo, né, Kátia? Então, o livro educativo, ele tem a função mais de desenvolver as habilidades motoras da criança. Então é bem legal nas férias, porque não sai do ritmo também da escola, mas de uma forma lúdica. Aqui, por exemplo, você vai trabalhar motricidade fina. Aqui pode estar ensinando a fazer um laço. Deixa eu levantar aqui para o Claudião mostrar pra gente, enquanto você vai explicando. O que é esse livro sensorial que é bem bacana, olha, gente. Aqui você vai trabalhar, pode trabalhar organização, aqui ela já vai aprender a questão do velcro, de tirar o velcro, isso vai trazer para as atividades de vida diária. Para criança de até que qual idade? idade? A partir de 1 ano e meio você já consegue, porque você pode trabalhar formas, as texturas, as cores, as quantidades, você pode estar contando uma história. Aqui, por exemplo, você vai trabalhar coordenação motora fina, porque é uma pescaria, depois ela vai guardar. É imã que tem aqui? É um imã, é um imã. Legal. Interessante. Aqui você já pode estar contando uma história de uma forma lúdica, tá ensinando a escovar os dentes. Você pode estar contando uma história. Aqui também trabalha as questões das texturas. Presilha de mochila, desculpa. Não, para quem tem filho em casa, certamente agora parou para assistir a essa parte aqui do Balanço Geral, porque eu tenho meu filho de 4 anos em casa, o Pedrinho. Perfeito, ele adora, ele adora ler, ele adora ver os livros, figurinhas. Então ele sempre quer mais, assim, na parte lúdica, e isso é fundamental. Esse tipo de livro também, ele explora muito a questão da criatividade da criança, que eu acho que é muito legal. Então, unir o útil ao agradável, coordenação motora fina, desenvolver as habilidades de uma forma lúdica. E a criança não vai se cansar, você vai estar sempre brincando. E cada livro conta uma história diferente. Cada livro é uma história diferente. E você pode contar várias histórias com o mesmo do tubarão, livro, né? gente. Olha que graça essa página. O tubarão aqui, ó, boca fechada, tubarão. Vai comer agora, vai, abre, vai come o peixe, tubarão. Aí você pega o peixe aqui, ó. Eu até conto agora aqui, havia um tubarãozinho chamado Piqui. Ele era comilão, e até ficou gordinho assim, ó, com barrigão. Dá pra contar várias histórias. Dá pra contar várias histórias, exatamente. Porque isso também melhora a relação dos pais com as crianças. Com certeza. Os próprios pais podem contar as histórias, E eu sempre comento o seguinte, é dosar o celular. Todos os pais me dizem assim, mas a criança fica muito tempo no celular. Dosa um pouco, uma forma lúdica, um pouco celular, e você vai ter aquele momento pequeno, mas muito divertido com a criança, de qualidade, um momento único. Ô Kátia, quando surgiu a ideia de fazer esse tipo de trabalho? Então, eu comecei aqui muito em função do meu filho, porque eu vim para Santos logo que ele nasceu. E eu comecei a trabalhar com artesanato, a minha terapeuta disse na época, procura alguma coisa que você gosta de fazer. E hoje se tornou um ganha-pão. Eu me tornei profissional, artesã enfim, o trabalho começou a partir disso mesmo, em desenvolver as habilidades do meu filho em casa, porque foi uma opção minha, ficar em casa, e daí eu achei uma forma também de ganhar dinheiro. Ô, Kátia, é fácil fazer esse livro? Não é fácil, mas a gente vai achar a melhor forma para tornar ele fácil. Para as pessoas poderem fazer em casa, desenvolver com as crianças. Então vamos fazer o seguinte, conta pra gente quais os materiais que o telespectador pode ter para começar a fazer um projeto de um livro desse. Quais os materiais necessários que precisa? Olha, eu acho que o mais necessário é a disposição, porque você pode juntar coisas, sobras de costura que você tiver em casa e montar alguma coisa. É claro que às vezes um zíper você não sabe fazer, pode estar fazendo de EVA. Hoje existe até, por exemplo, eu vou dar esse exemplo, que é para ensinar a amarrar o tênis, você pode fazer até de papelão. Olha só. Então, hoje eu faço de tecido, mas você pode fazer de diversos materiais. Então, aproveitar até o que você tem em casa. Tá aí uma excelente dica. Uma excelente... Mostra o tênis aqui. Eu vou mostrar o tênis aqui, por exemplo... Você usa All Star, né, Piqui? Eu já prefiro já sem cadarço, porque
Me atrapalho todo. Olha só. Então, não, esse aqui eu vou levar. Esse aqui eu vou levar pra casa, porque hoje de manhã mesmo, a briga em casa era pro meu filho amarrar o tênis dele. Esse tênis é clássico. Então, aqui já é uma aulinha que a gente pode dar às crianças de como amarrar. Então, nessa mesma forma do tênis, porque a criança vai identificar o tênis, você pode estar brincando com o polvo, você pode estar brincando com o bichinho. Que daí é uma forma mais divertida. Pois é, não, e o que eu achei pra lá de interessante é porque, no caso do livro, você pode contar muitas histórias. É deixar a imaginação fluir, deixar a criança contar a história também, porque elas adoram contar histórias, elas adoram gostam criar. De participar das histórias, né? E você não tem aquele livro, porque assim, o livro convencional, didático, é aquela história, você até muda uma coisa ou outra, né? Mas só que chega uma hora que ele vai ficar encostado. Esse daqui não. Esse aqui você pode voltar quantas vezes for, basta ter criatividade. E criatividade você teve e tem muito, né, Kátia? Parabéns pelo trabalho. E você pode também estar aprendendo as habilidades de vida diária, como um zíper de mochila, um botão, trabalhando essas habilidades com a criança. Vamos fazer o seguinte, Kátia, prepara o material pra gente ensinar o telespectador a fazer pelo menos uma página. Tá bom. Daqui a pouquinho. Tá bom. Já a gente volta com você então, ó. Nós vamos voltar a falar dos livros que a Kátia confecciona com muito carinho. E será que um livro como esse ajuda no desenvolvimento da criança? E nada melhor do que uma pediatra para responder a essas dúvidas. Então nós recebemos aqui no estúdio a doutora Miriam Valente. Olá, muito boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutora, qual a importância de um livro desse no desenvolvimento da criança? Esse livro aqui, ele é um livro sensorial, né? Ele pode trabalhar a sensibilidade da criança muito antes até dela começar a falar, né? A gente sabe que os sentidos, eles ainda são desenvolvidos dentro do útero, no momento da gestação. Então, assim, por volta do 5º mês, o bebê já escuta. Então, a mãe pode conversar com o bebê, contar histórias para o bebê a partir desse mês de gestação, né? Os ruídos que são realizados dentro da barriga, a batida do coração. Então, é uma coisa que realmente o bebê consegue escutar. O paladar também, ele pode ser aguçado por volta desse 5º mês, com a presença do líquido amniótico, né? Então, assim, vários outros sentidos podem ser desenvolvidos. Os livros, eles são importantes na hora do desenvolvimento cognitivo da criança. Isso aqui é chamado de quiet book, que é livro mudo, né? Livro quieto, mas assim, não precisa falar para que ele consiga expressar e desenvolver sentidos na criança, né? Então aqui a gente pode trabalhar várias atividades sensoriais, né? Tato, tem diferentes texturas, a gente pode trabalhar cor, pode trabalhar profundidade, noção de formas geométricas, tudo isso mesmo antes da criança começar a falar. E é uma boa maneira já de iniciar a criança a leitura, né? Porque ela já toma gosto por isso. Não, a leitura a gente incentiva que a mãe já leia para o bebê quando o bebê está dentro da barriga, né? E se isso daí acontecer depois que o bebê nasce, é muito importante. Que a criança tenha contato com a leitura e com os livros de uma forma bem precoce. É engraçado porque quem tem filhos sabe que a criança nessa fase, ela tem uma vontade enorme pela leitura, né? Apesar de não saber ler, ela tem essa vontade que os pais contem histórias. E esse é um excelente momento de trabalhar isso. Exatamente. A gente costuma dizer que a criança é um adulto em construção, né? O adulto que a gente vai construir é aquilo que a gente apresentar para ele na infância. Então, se a gente quer que o nosso filho leia, seja adepto à leitura, que a gente sabe que é um hábito super saudável, tanto intelectual, aquilo que tira a criança um pouco dos eletrônicos, que hoje em dia a gente tem bastante dificuldade para isso, não é o recomendado nem pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que a criança fique mais que 2 horas de frente para computador, tablet, televisão, é uma ótima opção para a gente, de uma forma lúdica, né, ensinar a criança tudo aquilo que ela precisa aprender nessa faixa etária. Bacana. A Kátia, que é artesã e confecciona esses livros aqui, ela vai ensinar pra gente a montar uma página de um livrinho, de uma historinha. Agora, Kátia, um livro desse aqui custa quanto, mais ou menos? Então, hoje eu faço livros a partir de R$35. Conforme a quantidade de páginas, a atividade.
Então eu tenho livros hoje à venda a partir de 35. Esses tapetes aqui eu costumo vender a partir de 39, que também tem a mesma função do livro, só que de uma forma mais enxuta, né? Vamos mostrar então para o pessoal de casa? Eu queria dizer também que assim, todo brinquedo é educativo. Sim. Todo e qualquer brinquedo que a criança pegue para brincar, ele de alguma forma ele é um brinquedo educativo. Mas aqueles brinquedos inacabados, eles são os mais criativos para a criança, porque permite que a criança termine aquilo que não foi completamente montado. Então, principalmente esses livrinhos que permite que a criança tire uma figura daqui, coloque em outro lugar. Exatamente. Caso, né? Tudo aquilo. Pode ver que a criança adora cacareco, aquele brinquedo velho, né? Então, o brinquedo... Exatamente. Os brinquedos inacabados são excelentes para as crianças. É por isso que elas se interessam tanto pelo Quite Book. Tá vendo, então? Vamos lá. Então, rapidinho, a Kátia vai mostrar pra gente a confecção de uma página onde as crianças podem aí também participar junto com os pais. A criançada gosta de colocar a mão na massa. Pode ir já até preparando, Eu separei esse aqui, que é bem legal porque a gente pode estar contando uma história e ao mesmo tempo tá trabalhando algumas habilidades. Eu preparei como se fosse uma casinha de fazenda com um zíper. Olha que legal. Aqui a gente pode estar aproveitando e fixando ele. Você pode estar fazendo com a cola quente mesmo, fixando já numa base. Essa base é de quê? É feltro, né? Esse aqui é tecido, mas como eu falei inicialmente, você pode fazer isso de EVA, pode estar fazendo de tecido, pode estar fazendo só de feltro, colocando numa base de feltro. Aqui eu já trouxe os bonequinhos prontos, são os dedoches. Olha só aqui, um bonequinho pronto. Que você pode estar colocando dentro, que já vai começar a iniciação da criança já com a descoberta. Então, vai abrir o zíper e a partir disso já pode estar começando a contar a história. Você pode trabalhar outras coisas, por exemplo, o ruído dos animais, a textura. Olha o galo aqui, ó. Olha o galo aqui, ó, criançada. A mancada aqui, né? Aqui, ó, o porquinho, né? Que fala que eu pareço a Peppa Pig. O William que inventa essa história toda. Bem, olha, parabéns pelo trabalho, Kátia, mais uma vez. Obrigada. Doutora, muito obrigado pelas explicações. Muito obrigada. Para quem tem interesse, vale muito a pena, porque a gente sabe que criança adora muito. E aprender sempre é bom, aprender de forma lúdica, de forma iniciar a leitura assim, desse jeito, é super importante. E fica a dica para as férias. Aproveite o tempo livre da criançada para que os pais se envolvam, para que os laços estejam cada vez mais estreitados, né? E isso daqui é uma ferramenta sensacional para isso. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Muito obrigado pela presença.